diferenciação dos anexos. Abriu aí para vocês a aula? Abriu. Sim, prof. Deixa eu abrir o microscópio. Prof, você colocou a atividade no Canvas? Não, eu vou discutir ela com vocês antes aqui. Ah, beleza. Tá? Abriu aí o microscópio? Ah, não. Já Não. Não tem jeito de ser as duas coisas. Então, vamos aqui. Então, gente, ficou alguma dúvida referente ao que a gente discutiu ontem, ao que a gente conversou ontem, relacionado aos anexos? Porque ontem que era o conteúdo que estava faltando, né? A gente comentou a respeito das células da epiderme, que a gente não tinha comentado ainda anteriormente, né? E falamos basicamente dos anexos. Chamamos a atenção de pelo, na verdade, trabalhamos o folículo piloso em si, né? Diferenciamos as glândulas sudoríparas, tanto a merócrina quanto a apócrina. Comentamos a respeito das glândulas sebáceas, né? Ficou alguma dúvida disso? E eu falei muito superficialmente de unha, porque a gente quase não trabalha esse conteúdo na histologia, porque a gente não consegue visualizar com facilidade, né? Ficou alguma dúvida? Da diferenciação da sudorípara merócrina para apócrina, disposição no organismo, onde que encontra, visualização. Prof, não ficou muito recorrente na parte da visualização, não, mas eu vou esperar chegar na lâmina para perguntar alguma coisa, tá? Tá. Os slides que eu mostrei aqui ontem trazem uma diferença bem superficial, mostrando para a gente só a ideia. Só que como não está no mesmo campo, fica difícil, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade que vocês têm com os slides. Então, o ducto, a gente precisa lembrar como que reconhece o ducto. Aquelas duas características que eu chamei a atenção ontem são as marcantes. Então, o lume da estrutura irregular e o tipo de epitélio que aparece envolvendo essa estrutura, que é aquele epitélio simples cúbico ou biestratificado cúbico. Toda vez que a gente enxerga a estrutura com esse padrão morfológico, tende a ser um ducto, né? E que os adenômeros da merócrina, por estar liberando apenas a secreção, a célula preenche quase que a estrutura do adenômero como um todo. Então, a gente tem um lume, uma luz nesse adenômero muito reduzida, que é exatamente a principal diferença que vai aparecer quando a gente compara com a apócrina. Porque na glândula apócrina, parte da célula que compõe o adenômero, que é a porção secretora, vai ser eliminada. Então, aparece esse espaço bem grande, bem amplo, bem dilatado, no interior do adenômero, correspondendo ao lume, porque um pedaço da célula saiu junto.
Então, antes essa célula estaria ocupando toda essa região, e parte dela agora foi liberada como produto de secreção, né? Então, morfologicamente, na identificação, essa vai ser a característica mais marcante, comparando esse adenômero com esses adenômeros aqui de baixo, né? Seriam da glândula merócrina aqui, e aqui embaixo da glândula apócrina, tá? Esses adenômeros, às vezes, aparecem realmente muito dilatados, né? Aqui, ó, com a luz muito ampla, e ele ganha um padrão totalmente irregular, tá certo? Mas na hora que a gente for para a lâmina, pode ser que vocês tenham alguma dúvida em cima disso, né? Então, fechou isso aqui? Eu fiquei de comentar um pouquinho hoje com vocês sobre glândula mamária, né? Eu vou substituir o slide que está lá, porque eu não tinha colocado sobre glândula mamária, e eu puxei algumas imagens, gente. Tá bom? Então, o arquivo é igualzinho, só que eu vou adicionar esses slides. Se vocês preferirem, eu posso colocar só esses slides separados, já que vocês fizeram as anotações nos outros, né? Que eu acho que tem gente que trabalha com a ideia, anotando no próprio slide, para não ficar um arquivo diferente, separado. E aqui, ó, então, eu puxei essas duas imagens para a gente conseguir entender. Então, primeira coisa, glândula mamária, ela é anexo da pele, mas geralmente a gente estuda, e nos livros vão aparecer dentro do conteúdo do sistema reprodutor feminino. Por que disso? Exatamente porque essa é uma glândula que sofre muita ação dos hormônios sexuais. Então, até antes da puberdade, a ação hormonal sobre essas glândulas é mínima. Ela vai estar relacionada apenas com o hormônio do crescimento, mas é muito pequenininha. Ela é quase que exclusivamente, até a puberdade, formada por um sistema de ductos que finalizam, terminam no fundo cérebro, né? Então, você tem uma invaginação da epiderme, certo? Para formar os ductos, isso durante o desenvolvimento embrionário, e a ponta de fundo cérebro, inicialmente, é só um grupo de células, chamado de broto mamário. E aí, até a puberdade, o que vai existir é só o sistema de ductos finalizado nesse broto mamário. Com o início dos hormônios sexuais circulantes, né, com a puberdade, o que acontece é que esse broto mamário, ele tem uma certa ativação, mas ele não desenvolve formando adenômeros ainda não. Mas ele fica com células com possibilidade, receptores para atuação dos hormônios. E a hora que acontece a gestação, esses hormônios atuam, e aí esse broto, que deixou de ser um broto mamário, passou a ser um broto terminal, muda muito pouca coisa, né? Ele vai desenvolver um sistema amplo de adenômeros, certo? E existe uma diferença, e quando a gente vai trabalhar essa diferença na lâmina histológica, basicamente é da glândula mamária em repouso, que é essa que eu estou mostrando aí, e da glândula mamária em lactação, que é essa outra que nós estamos vendo aqui, né? Completamente diferente. Por quê? Durante o repouso, a mulher está grávida, os hormônios estão atuando, então estão se formando os adenômeros, mas eles não estão formando secreção. Então, ela está em repouso por isso. Quando tem o parto, inicia-se a estimulação para a formação da secreção. E aí a glândula mamária entra no que a gente chama de estado de lactação, tá? Aí é completamente diferente, porque esses adenômeros vão aumentar de tamanho de forma muito significativa. Aí ela está no processo inicial de desenvolvimento. Esses adenômeros começam a trabalhar e a gente tem a produção
do leite acontecendo, né? A glândula mamária também é uma glândula apócrina, então com a sua secreção, com a secreção do leite, com a liberação do produto de secreção, parte dessas glândulas, dessas células dos adenômeros também é eliminada. E aí o que acontece? Ampla a luz. A luz sempre vai ficar ampla. Não dá para a gente classificar com muita perfeição, porque é muito adenômero no momento da lactação. A gente não consegue nem perceber muito direito até onde vai o sistema de adenômeros e a partir de onde é a rede de ductos, que é bem intensa, né? Então aqui, ó, a gente tem um ducto principal que vai desembocar na superfície da pele. A gente tem em média 8 ductos que desembocam na superfície da pele, né? Eles ramificam intensamente, formando uma estrutura muito parecida com um cacho de uvas. Tem um ducto central e vários ductos que ramificam a partir dali. E a divisão é em lobos, e dentro de lobos, vários lóbulos, que seriam os cachinhos de uva de verdade, que vão acabar se formando para gerar a produção do leite especificamente, tá? Aqui a gente está vendo o adenômero aumentado, né? Eles costumam ser esféricos, né? Na maioria das vezes, por isso que a gente chama de ácinos, de acinoso, né? E entre esses adenômeros a gente vai encontrar tecido conjuntivo, grande quantidade de adipócitos, né? De células de gordura, que não está representado. No momento da gestação, esse número de adipócitos tem o tamanho, né, o volume desses adipócitos tem de regredir um pouco para caber mesmo os adenômeros naquela região, tá? Depois a gente tem, depois do período da lactação, uma regressão natural do processo de apoptose desses adenômeros que se formaram. Aqui, ó, olha só, durante o processo de lactação, como é que tá? Lotado de adenômeros, a gente não consegue nem perceber uma diferença, tá no menor aumento aqui, muito nítida, né? Mas a gente consegue enxergar que são vários adenômeros, e aqui a diferenciação que a gente comentou em lobos e especificamente em lóbulos, que seriam aqueles grupinhos de adenômeros, tá? Aqui ampliando, a secreção está aqui dentro, parte da célula está sendo eliminada para compor essa secreção, e a consequência disso é que a luz desse adenômero vai se tornar uma luz muito ampla, né? E aqui um lóbulo, um grupo de adenômeros. Tem bastante célula de defesa nessa região. É um tecido muito inervado, vascularizado, tá? E aqui, ó, uma ampliação muito significativa, tá vendo? O adenômero, tá? Eu não sei se lá na Imuno, o Paulo está trabalhando com vocês a presença de imunoglobulinas do tipo A, com a peça secretora, né, que a gente encontra na saliva, provavelmente ele deve ter comentado disso, e aqui a gente tem um padrão bem parecido, né? Olha aqui, o adenômero é muito bagunçado porque tem uma disposição celular muito diferente. O que seriam essas bolas claras, essas estruturas mais claras que estão nas células dos adenômeros das glândulas mamárias? Como tem gordura, né, na secreção, porque o leite tem uma composição totalmente própria dele, e um dos componentes é exatamente a gordura. Na hora que a gente faz a lâmina, do mesmo jeito que a gordura lá dentro do adipócito não fica preservada, ela dentro dessa célula também não fica preservada. Então vão aparecer essas áreas mais claras, que a gente chama de imagem negativa, né?
A característica marcante para a identificação em termos de glândula mamária, se a gente cair numa lâmina de glândula mamária para identificar, é exatamente essa luz ampla e diferente das glândulas sudoríparas. Aqui a gente vai ter a presença dessas gotas, como se fossem gotas, né? Dessas áreas mais claras dentro da célula, representando exatamente as áreas de imagem negativa da gordura, do lipídio, que vai ser um dos componentes aí do leite. Né? Eu coloquei 2 slides iguais. Correto? Dúvida, gente? Acho que não, Fernanda. Então, vamos lá para as nossas lâminas, né? Estou ligando aqui compartilhando o microscópio, tá? Ligando o negócio, como chama? Um HD externo. Na hora que abrir aí, vocês me avisam, tá? Abriu. Já? Tem dia que demora a abrir, tem dia que abre nenhum. Então, olha só. Aqui, a gente está num corte de pele glabra, que não tem pelo, né? E uma pele bem espessa. Olha o tamanho da queratina, gente, da camada córnea, né? A gente de cara já percebe a epiderme, a irregularidade muito significativa entre epiderme e derme. Não conseguimos, nesse aumento, diferenciar a camada papilar da reticular, mas a gente consegue perceber a presença de um pedaço de hipoderme aqui na lâmina, vocês estão vendo? Que já não faz parte mais da pele, né? A pele, ela restringe a essas camadas aqui, até essa altura, que pega epiderme e derme. Essa área de hipoderme já não pertence mais ao órgão pele, apesar da continuidade muito nítida entre esses dois ambientes, tá? E aqui a gente já começa a visualizar mais nítido ainda, né? Percebe? Sim. Fernanda, você disse que essa pele é uma pele o quê? Glabra. Glabra é a pele que não tem pelo. Uma pele muito espessa, sem pelo, tá? Na verdade, ela é sem pelo. E aqui, no caso, é uma pele muito espessa. Provavelmente de palma da mão ou de planta dos pés. Hoje a gente não consegue quase mais recuperar esse tipo de lâmina, refazer esse tipo de lâmina, gente. A gente tem algumas antigas
Porque antes a gente conseguia do IML doação de fragmento de pele humana para poder fazer lâmina, né? Hoje, pela legislação, não pode mais. Então, a gente consegue doação de cirurgião plástico. E ninguém faz plástica na palma da mão ou na planta dos pés, onde a gente tem essa pele tão espessa, né? Então, a maioria das nossas lâminas hoje, histológicas, que a gente trabalha na universidade, são lâminas de pele fina, com a queratina muito pequenininha mesmo, tá? Que é o que a gente consegue receber de doação, né? Tá certo? Mas a gente ainda tem algumas lá, alguns blocos para poder fazer algumas ainda, de recuperar e completar as nossas coleções à medida que elas vão quebrando, né? A gente optou por, nesse momento que a gente não podia escanear todas as lâminas, a gente só podia escanear algumas, por escanear de pele espessa, exatamente porque as lâminas podem quebrar a qualquer momento, né? A gente sabe disso. E aí, se quebrar, a gente perderia a oportunidade de ter essa imagem. Agora, a partir desse momento que a gente tem essa imagem, ela está guardada e a gente não vai perder isso, né? Vamos ampliar para a gente conseguir perceber todas aquelas camadas da epiderme ou subcamadas da pele. Vocês erram muito isso na prova. Então, quando eu coloco a imagem assim, e ponho uma seta aqui, por exemplo, ó, e peço para vocês encontrarem qual a camada da pele atravessada, vocês ficam loucos, vão lá no chat comigo. Mas não tem só uma camada, tem um tanto de camada atravessada. Da pele é só uma, epiderme. A gente tem 5 camadas da epiderme vistas, nítidas, né? Que são subcamadas da pele, né? E aqui para baixo, ó, muito discreta a diferença inicialmente, mas parece que essa região aqui, ó, aparece pra gente tudo muito mais próximo, um rosa muito mais homogêneo, e daqui para baixo um rosa muito mais fragmentado, né, mais heterogêneo. E essa vai ser a diferença aqui nessa lâmina de papilar para reticular, tá? Vocês estão conseguindo, nessa ampliação de 2 vezes aqui, perceber a presença de algum anexo aí? Já de cara? Deixa eu ver como é que tá o olhar de vocês. Tem seroso, glândula serosa? Serosa? É. A glândula serosa de qual tipo? Aí, professora, agora você me apertou. Não, olha só, para a gente falar que ela é serosa, a gente está falando que a secreção é rica em água e íons. Porque a gente não fez essa classificação. Nesse momento, a gente trabalhou com a ideia da classificação quanto ao modo de liberação da secreção, e não quanto à qualidade da secreção. Lembram dessas duas diferenças? Então, a gente trabalhou em diferenciar a glândula sebácea como holócrina e 2 tipos de sudorípara. Sudorípara apócrina e sudorípara merócrina. Quando você traz a ideia da classificação como serose, muito boa essa colocação, para a gente poder fazer esse esclarecimento, né? É um outro critério. Então, não sei se vocês se lembram que a gente pode classificar as glândulas de acordo com 3 critérios. Um deles, número de células, e a gente diferencia glândulas unicelulares de multicelulares. O segundo critério, de acordo com o modo de liberação da secreção, onde a gente trabalha a ideia de glândulas merócrinas, apócrinas e holócrinas. E um terceiro critério que tem a ver com o local de liberação da secreção, onde a gente vai diferenciar 3 tipos de glândulas: as glândulas exócrinas, as glândulas endócrinas e as glândulas anfítrias. E dentro das glândulas exócrinas, a gente costuma classificar como simples ou composta, de acordo com o número de ductos que elas possuem, acinosa, tubulosa
e tubulocinosa, de acordo com o formato dos adenômeros. E a gente classifica como serosa, mucosa ou seromucosa, de acordo com a qualidade da secreção. Então, quando a gente traz esse tipo de classificação, Eu falei errado. né, é um outro padrão de classificação que nós não buscamos trabalhar nesse modelo, tá certo? Mas, como isso que a gente está enxergando é glândula sudorípara, na maioria das vezes, ela vai ter alguns adenômeros que liberam secreção rica em água e íons, e alguns adenômeros que acabam liberando uma certa quantidade de proteínas, né? Mas é uma tendência maior que eles sejam realmente serosos, tá? Então, as glândulas sudoríparas, de uma maneira geral, tendem a ser serosas, mas não é algo restrito. Não é sempre assim, a gente não usa essa classificação, tá bom? Lembram que eu falei com vocês do conteúdo de histologia? De conteúdo de citologia, o que vocês costumam ter mais dificuldade no primeiro período é elas envolvidas com síntese proteica, que fala do processo de produção de proteína. E quando a gente entra na histologia, o que vocês costumam ter mais dificuldade é a glândula, porque glândula tem um monte de detalhezinho mesmo. E a gente tem muita dificuldade de enxergar a glândula, porque vai depender do plano de corte. Como eu cortei aquele cacho de uva? Eu cortei aquele cacho de uva assim, eu cortei ele obliquamente, eu cortei ele longitudinalmente, muda completamente a visualização, muda totalmente a visualização, né? Então, é um conteúdo que vocês têm mais dificuldade. Por isso, quando a gente vem estudar anexos da pele, e especificamente tem várias glândulas que trabalhar dentro disso aí, eu priorizei uma classificação. Qual foi ela? Apócrina, merócrina e holócrina, para a gente não confundir, tá? Eu falei Ô, prof. errado, professora. Desculpa. Não, foi ótimo, porque a gente fez essa pincelada de revisão nesse conteúdo, né? É porque, na verdade, quando eu vi esse tanto, que tem o lúmen, né? Uhum. E aí tem esse tanto, perto de um deles, tem um tanto de célulazinha que forma tipo um emaranhado. E aí eu tava achando que. Não, mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Deixa eu ver aqui. Isso aqui? Ou isso aqui? Mas esse emaranhado que fica perto desse aí. Isso. Aí eu queria saber se ela pode ser considerada glândula sebácea, mas não, né? Porque não tem um contorno certinho. Não, não é por isso que a gente não pode classificar como glândula sebácea, não. Sabe qual que é a principal característica que exclui completamente? A falta de pelo? Do pelo, não. Professora, eu não te escutei. É claro, é uma pele sem pelo. E a glândula É mesmo, você falou. Ai, tá. Não, professora. Socorro. da mesma forma, a sudorípara apócrina, né? Então, aqui o que a gente tem para visualizar é glândula sudorípara merócrina. Se tiver, o que a gente está enxergando é sudorípara merócrina. Ok. Aqui, ó, exatamente, você conseguiu identificar o lugarzinho dela, pela sua fala aí, ó. Aqui, ó, isso aqui é emaranhado, acúmulo de glândulas. Essas glândulas, elas costumam ser tubulosas enoveladas. O que é isso? Pensa uma meia bem longa, um meião de futebol. Você encheu esse meião de areia. Só que ao invés de você colocar esse meião esticado, você dobrou esse meião todo aqui embaixo. Então é um tubo enovelado. Quando a gente corta, a gente vai enxergar um monte de estrutura mais ou menos esférica. Você cortou aquela estrutura comprida transversalmente em vários planos, né? Alguns aparecem cortados obliquamente, aí fica meio tumultuado realmente, tá? Mas aqui a gente precisa, além de identificar esse emaranhado aqui, que é a área onde a gente tem essas glândulas mesmo, eu preciso que vocês vejam os ductos. Olha o ducto subindo aqui. Veja se vocês percebem. Nós estamos no menor aumento aí.
Mas já dá para identificar quando a gente começa a batalhar nessa questão do olhar histológico. Olha lá, tem outro vindo aqui. Essa linha mais branquinha que sobe, vai desde lá de baixo até lá em cima, é ducto também? É onde sua setinha tá nela. Isso. Vai subindo, tá vendo? Aqui, Isso. aqui é um defeito na lâmina. É como se tá. tivesse um amassado na faca e cortou uma mão. Aí você machucou uma mão de fora a fora. Tinha um dente na navalha que fez o corte histológico. Então você fez um artefato de técnica aqui. Tem um outro aqui também, tá vendo? É mesmo. Tá? Isso é defeito na preparação da lâmina. Olha aqui, provavelmente um outro. Mas os ductos estão aqui, ó. No menor aumento, hein? Por enquanto, vocês vão estar dando conta de enxergar só um pouquinho mais afasteado. A hora que a gente começa a ampliar, olha como começa a melhorar a visualização para esse detalhe. Olha aqui o ducto e aqui embaixo a gente tem alguma área de ducto aí, Frida. mas consegue perceber Cara. dentro dos adenoides. Professora, outra pergunta. Essa região branca que a gente vê é o lúmen, certo? Ou não? Região branca. Esses buraquinhos. Dentro do ducto ou dentro do adenoma. Esse grandão mesmo. É um vaso sanguíneo. Ah, não, então tá. Era isso que eu ia perguntar, porque tá oposto. Enfim, entendi. Tá. Isso tudo é vaso sanguíneo aqui, ó. Que aí, se a gente tiver qualidade de imagem, dá para diferenciar como artéria de médio calibre, veia de médio calibre, arteríola. Esse aqui pequenininho que está aqui na seta, que lá no campo está ampliado, ó, é uma arteríola, tá vendo? Bem aqui na pontinha da seta e aqui no aqui no detalhe, ó, ele vai estar ampliado, ó. Tá vendo? Olha lá o endotélio nesse aqui. Como a gente vê direitinho, tá vendo? Uma única camadinha de células achatadas. Visível. Vaso sanguíneo, tá? Mas daqui a pouco nós vamos voltar nessas glândulas aí. Vamos ampliar a epiderme. Nesse aumento, vocês já conseguem identificar as 5 camadas da epiderme? Eu acho que todas as 5 não, né? Vamos ver aqui, ó. A basal, que é a primeira. Difícil de ver, né? Mas a gente sabe onde que ela tá. A granulosa, que é a mais roxinha. Todas as células que estão entre a basal e a granulosa fazem parte daquela camada que a gente chama como espinhosa. Essa faixa um pouquinho mais laranjada aqui é a camada lúcida e o resto, camada córnea. E aqui em cima vai descamando, hein? Professora, você mostra a granulosa de novo, por favor? Mais roxinho. Eu tô querendo forçar a visualização de vocês num aumento um pouco menor ainda, porque depois, gente, nós vamos num aumento maior, olha lá. Aí vai dar pra gente direitinho, né? Eu tô querendo forçá-los na identificação num aumento um pouco menor, olha. Essa um pouco mais arroxeada aqui, ó. Percebe? Percebi. E ela vai ter grãos de querato e hialina que são arroxeados, tá? Prof, Dúvida, gente? acima da lúcida, que é essa mais rosinha, rosa choque, é a córnea, né? Essa grandona aí? Beleza. Fernanda, surgiu uma dúvida também. Quando a glândula vai soltar a secreção, então ela solta acima da lúcida ou acima da córnea? Lá aqui em cima, na superfície mesmo. Ela é uma glândula exócrina. O ducto vai ter que atravessar o buraco, fazer um buraco na queratina inteirinha. Deixa eu ver se aqui nessa lâmina tem alguma área. Olha aqui, ó.
Tá vendo? Tem uns discretos buraquinhos aqui, provavelmente é ducto de Nossa, glândula. Aqui tem, agora que eu visualizei. entendeu? É porque o ducto não sobe reto, ele sobe fazendo irregularidades. Então, muitas vezes a gente não pega no corte histológico o ducto de fora a fora. Isso aqui não é ducto, não, hein? Isso aqui é defeito na lâmina, tá? Essas faixas assim, ó. Mas aqui é ducto, ó. Vamos descer aqui. Pode ser que não tá dando pra ver. Aqui pra baixo, não conseguindo pegar. Porque às vezes a gente pega o ducto na derme e pega direitinho ele subindo aqui. Mas é o plano de corte, né? Que às vezes permite essa visualização. Aqui tem mais ducto. Professora, Oi. o que eu tô achando difícil é porque ontem eu fui pegar umas imagens para adiantar lá um pouco daquela atividade que você falou, para ir me familiarizando, e eu peguei corte transversal e eu acho muito difícil, transversal não, longitudinal. E eu tô achando muito difícil identificar as estruturas, No de longitudinal, identificar o que é músculo, aí não sei se é tecido conjuntivo. no longitudinal, Thaís, é até mais fácil de identificar do que no transversal. Eu vou mostrar a próxima lâmina, a nossa lâmina de... Eu tô com dificuldade de saber qual que é, sebácea ou sudorípara. Tá. Então, olha só, como é que deixa eu adiantar um pouquinho para vocês como é que vai ser a nossa atividade, tá? Ótimo você ter falado isso. Então, eu tô mostrando as lâminas que a gente tem hoje. Na hora que eu finalizar aqui, eu vou disponibilizar para vocês a atividade. Essa atividade, vocês vão buscar imagens, certo? E na próxima aula, nós vamos trabalhar a aula inteira com as imagens que vocês encontrarem. E aí, não precisa de preocupar se a atividade está certa ou está errada, gente. Esse momento é um momento de aprendizado. Fernanda, eu encontrei uma imagem super legal de pele pilosa, mas eu não sei identificar nada. Aí nós vamos identificar em conjunto aqui. Você vai compartilhar a imagem e nós vamos trabalhar nessa identificação. Eu vou ter dúvida também, porque eu não consigo identificar tudo nas lâminas. Tem muitas vezes que eu não sei nem o que é que está aparecendo ali, né? Então, nós vamos trabalhar em conjunto isso aí. E a ideia é a gente buscar nos mais diversos microscópios virtuais que existem, né? Eu não gostaria que vocês pegassem lâminas prontas, lâminas não, desculpa, fotos prontas que já tem todas as identificações. Eu gostaria que vocês printassem. Então, vocês estão lá no microscópio lá do CBS e eu peço para identificar as camadas da epiderme. Então, você vai escolher esse campo aqui como o melhor. Vai fazer uma foto, na verdade, lá vocês não têm a opção de foto, mas tem a opção de print screen. Printa e aí você vai puxar a seta. Daqui eu quero a seta que vai me identificar tal camada, camada isso. Isso aqui eu não sei, Fernanda, eu não consigo saber o que é isso. Eu vou pôr uma seta, vou pôr uma interrogação, por exemplo. Tá certo? A ideia da atividade é exatamente essa, Thaís. Porque aí eu consigo forçá-los nessa tentativa da identificação. Vocês vão ficar com dúvida, vão quebrar a cabeça em cima disso aí, para a gente na próxima aula compartilhar isso e o aprendizado foi bem rico, tá? Ah, ótimo. Tá? Legal da gente poder Então, mostrar. não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo. Deixa eu mostrar o que a gente tem, porque às vezes com o que a gente tem consegue solucionar alguns problemas para vocês, tá? E se você já tem a imagem hoje e der tempo, a gente pode compartilhar a sua imagem e já discutir um pouco sobre ela, não tem problema, tá? Beleza. Você já pegou, já salvou ela aí, a gente pode fazer isso já para adiantar um pouco, tá? Então, aqui, ó, vamos ampliar para a gente fechar essa identificação. Tá vendo que nesse aumento de 10 vezes, a gente já não tem mais dúvida da camada basal, da camada granulosa, estão vendo? E aqui tudo entre elas espinhosa, né? Lúcida e córnea daqui para cima. É claro que isso aqui é artefato de técnica. Artefato de técnica, gente, é defeito na preparação da lâmina, tá? Às vezes a gente
A queratina, ela tem uma estrutura muito diferente, por ser célula morta, né? É muito difícil a gente preservar perfeitamente. Então, quando a gente corta, às vezes ele descola ali, né? Além dos outros possíveis artefatos de técnica. Porque para preparar um material desse, a gente recorta o quadradinho do tecido biológico, eu vou lá, recorto um pedacinho da palma da mão, coloco numa solução fixadora. Existem vários tipos de solução fixadora, mais baratas e mais caras. Aqui no Brasil, como a gente quase não tem incentivo para pesquisa, né? E para a lâmina de aula prática, não é o nosso foco, a gente não vai usar um fixador caro. A gente usa um fixador barato. O mais barato de todos é o formol. Só que o poder dele de fixação não é um poder grande, é um poder pequeno. Ele costuma ter uma fixação rápida de fora para dentro. Então, eu cortei o quadradinho de 1 centímetro cúbico e coloquei lá dentro do formol. Ele rapidamente impregna e fixa, e daí para frente não consegue entrar mais. Então, eu não consigo a mesma qualidade da imagem no centro da peça e na periferia da peça. E às vezes, depois a gente embloca isso, depois de todos os outros passos, né? Porque depois de fixar, a gente precisa desidratar o material, porque se ele ficar com água, ele arrebenta todo na visualização. Depois a gente precisa passar por outra etapa, que é uma etapa de inclusão. Então, a gente vai fazer do pedacinho de pele um bloco para poder cortar esse material, né? A gente também costuma usar uma solução, uma substância que não é boa de trabalhar, principalmente aqui no Brasil, por ser um país tropical, muito quente. A gente costuma usar parafina, né? E tem que estar sequinho para poder cortar. Só que o nosso calor é muito grande, então a hora que a gente vai cortar nunca está sequinho, porque os nossos laboratórios não tem ar-condicionado, não tem a temperatura controlada, né? Então, o que acontece? Na hora que você está cortando, mistura um pouco, você machuca um pouco aquela peça, né? E aí você põe isso em cima da lâmina para passar para outra etapa, que é a coloração. Qual a navalha que você escolheu para fazer o corte daquele material? A gente tem navalha de aço, que aí deve custar. Eu estou por fora dos preços, só para vocês terem uma ideia de comparação. Vamos colocar R$10 a caixa com 50 navalhas. Claro que não é isso, é mais caro do que isso, mas só para vocês terem uma noção. A navalha de vidro, ela já é uma navalha melhor, mas aí custa R$50 cada navalha, né? E a gente tem a navalha de diamante, que é $5.000, uma navalha de diamante, que a gente não vai cortar um material desse para fazer uma lâmina de graduação, que a gente quer enxergar a estrutura, mas eu não quero ver o detalhe do detalhe, que não pode ter nenhum defeito. Eu vou fazer isso quando eu estou trabalhando com material de pesquisa, né? Todas essas navalhas, a gente gasta elas à medida que vai usando, né? Igual uma lâmina, uma gilete, que você usa para fazer barba, isso. Pessoal que precisa disso, né? Ela perde o corte. Então, você vai poupar. Se você tem uma navalha de diamante, você vai poupá-la. E a qualidade do material que você vai apresentar tem a ver com isso tudo. Qual que é a solução fixadora que eu estou usando? Qual é a dimensão do meu corte? Qual foi o material? Eu tirei o pedaço de pele lá no IML, levei para o laboratório sem colocar dentro da solução fixadora. Com 10 minutos, as células entram em lise, já está tudo arrebentado. Eu peguei aquilo ali, já tinha 2 dias que o indivíduo tinha morrido. Então, a minha preservação do meu material não vai ser a mesma mesmo. Não vou ter a mesma qualidade de eu estar retirando o fragmento do fígado ali, então eu anestesiei o animal, eu estou tirando um pedacinho daquele fígado imediatamente colocando dentro de uma solução fixadora. Eu cortei num tamanho compatível com a entrada daquela solução fixadora. Os melhores, a gente vai conseguir lâminas com muita qualidade quando a gente tem fragmentos aí com no máximo 1 centímetro cúbico, né? Às vezes a gente recebe da doação um pedaço de pele desse tamanho. Isso aqui você já pode jogar fora, a maioria, a maior parte dele já não tem fixação nenhuma naquilo ali. Se colocar aquilo ali dentro de um vidro de maionese cheio de formol, você vai fixar
meio centímetro do negócio, o resto todo você pode descartar. Não tem o menor sentido, né? E isso tudo se traduz no final na imagem que a gente está enxergando, na qualidade da imagem que a gente está vendo, né? Tá? Vocês verem, só para vocês entenderem como que o negócio é delicado, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu trabalhei com glândula de Harderian gland. É uma glândula da terceira pálpebra que tem roedor. Não é só em roedor não, tá, gente? Mamífero. Só que em roedor, ela é muito desenvolvida. E eu trabalhava com animal silvestre, então eu capturava o animal, eu ia para o mato capturar o animal, montava as armadilhas, levava para o laboratório, deixava o animal em jejum, fazia todo o procedimento para retirar essa glândula, colocava na solução fixadora. Eu não trabalhava com formol, eu tinha um apoio na época relacionado a incentivo à pesquisa, solução fixadora boa, trabalhei tudo, desidratei o material, melhor material possível. Fui para o FMG portar o meu material. Perdi o meu domingo inteiro, isso foi um domingo, porque tinha jogo no Mineirão. O meu material, depois que eu cortei o meu material, quando eu fui para o microscópio, ele estava todo ondulado assim, porque o povo pulava lá no Mineirão e eu estava dentro do laboratório da UFMG fazendo esse processamento, essa parte de corte. A vibração impacta nessa questão do corte do material. Porque eu cortei a micrômetro, na verdade eu estava cortando o material a 1 micrômetro de espessura. 1 micrômetro é a milésima parte do milímetro. Então qualquer vibraçãozinha impacta nisso aí. Só que eu perdi esse material todo, né? Todo não, o que eu trabalhei naquele dia específico lá. Por quê? Porque não tem jeito de eu voltar atrás, não tem jeito de eu refazer o bloco. Aquilo ali eu joguei no lixo. Não adianta. Então, é um processamento muito delicado. Qualquer detalhezinho, você tem que trocar a solução fixadora de 2 em 2 horas. Não interessa se você começou 5 horas da tarde, vai ter que trocar 7, vai ter que trocar 9, vai ter que trocar 11, vai ter que trocar 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, e X horas. É assim que funciona o processamento do material, né? Hoje não é assim mais não, gente, porque hoje tem equipamento que faz isso. Você coloca o bloco lá e ele vai rodando. Levanta o bloco, roda, enfia lá de novo na outra solução. Levanta o bloco, roda e enfia de novo na solução. Só que tem laboratório que não tem isso, né? Então é muito delicado. Isso tudo se traduz na lâmina como artefato de técnica, que é defeito durante a preparação. Mas por que eu vou manter uma lâmina num microscópio virtual que o mundo inteiro vai ter acesso com defeito? Porque eu não vou conseguir quase nunca, não vou falar nunca não, porque é muito pesado, né? Uma lâmina inteira sem nenhum artefato técnico. Sempre vai ter um lugarzinho com artefato técnico. E aqui nesse campo, tudo isso é artefato técnico. Olha como é que ficou mais escuro aqui do que aqui. Aqui tá arrebentado, né? Aqui tá dobrado, olha, arrebentou e dobrou. Mas eu tenho campos onde eu consigo perceber o que me interessa. Então eu mantenho a lâmina. Ela me interessa para esse local específico, tá? Só para vocês entenderem como é que faz uma lâmina dessa. Vocês não vão fazer isso. Não vão trabalhar com isso. Vocês vão receber a imagem pronta, né? É o que vai interessar para vocês. Na hora que vocês estiverem discutindo com outros profissionais, essas avaliações aí, de histopatologia, principalmente, né? Vocês vão estar com tudo pronto, recebendo imagem. Por isso que não tem sentido a gente ficar lá batalhando no microscópio. Porque hoje o que o médico precisa é saber interpretar a imagem do corpo histológico. E é o que a gente está vendo aqui, ó. Camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e a camada córnea aqui para cima. E aqui para baixo, olha, o derme, conjuntivo frouxo nessa área. Quem não lembra a diferença de conjuntivo frouxo para conjuntivo denso desordenado, é o componente predominante. No frouxo
fibras colágenas finas. E no denso, fibras colágenas espessas, né? Olha que nesse aumento a gente já consegue visualizar ducto e adenômero, olha lá. Aqui próximo, o ducto do adenômero como completamente diferente, né? Essas glândulas são sudoríparas merócrinas. Tá vendo? Ducto e adenômero, tá? Vaso sanguíneo, olha lá, uma artéria, né? Deixa eu voltar naquele, tentar localizar aqui no maior aumento, aquele ducto. Estava subindo, aqui, ó. Olha ele aqui, ó. A gente está enxergando ele aqui, ó, nessa posição. Tá vendo? E aqui para baixo, os adenômeros. Desse padrão, tá? Nessa lâmina é o que a gente consegue visualizar, gente. A glândula sudorípara merócrina, camada reticular da pele, camada papilar da pele, da derme, né, na verdade, e aqui a epiderme com as suas 5 camadas, tá? Vamos ver a outra lâmina que a gente tem aqui. Aqui é uma pele pilosa, pele fina e pilosa. Olha a diferença da queratina. Essa camada mais arroxeada que tá aqui é a camada que a gente chama de granulosa. A basal vai ser a primeira aqui de baixo, né? Colada no conjuntivo. E não tem camada lúcida. Tudo isso aqui vai ser camada córnea, né? Aqui tá muito perfeito para ver a diferença da camada papilar da derme para a camada reticular. Quem não conseguiu fazer na lâmina anterior, aqui dá para ver a diferença certinho. Conjuntivo frouxo com predominância de fibras colágenas finas e conjuntivo denso com predominância de fibras colágenas espessas distribuídas ao acaso, tá? Agora olha aqui, invaginação da epiderme. Folículo piloso, hein? Olha lá. A epiderme está afundando. Esse corte é longitudinal, tá isso? Esse outro corte aqui, ó. Toda hora eu tô saindo do campo, né? Esse outro corte aqui é um corte transversal. Ele é que eu, particularmente, acho que vocês têm mais dificuldade de identificar quando ele aparece nesse modelo. No corte longitudinal, principalmente quando a gente pega essa conexão, fica mais fácil. Aqui tá muito difícil da gente ver músculo. Não tá dando para ver no campo aqui não. Vamos procurar. Vamos ver se tem músculo eretor do pelo. Mas tem ducto aqui, estão vendo? E olha agarradinho nesse folículo piloso, o que nós estamos enxergando? Olha lá. Glândula sebácea. Sebácea. Tá vendo? Agora, aqui mais glândula sebácea. Agora, olha que a gente tem por aqui, ó. Olha o tanto de glândula que tem aqui. Tudo glândula sudorípara. Todas que têm esse adenômero dilatado desse jeito, com a luz dilatada desse jeito, é sudorípara apócrina, né? Olha lá. Tá vendo? Que vai sair parte da célula junto com a secreção. Bem diferente do que a gente viu na lâmina anterior, né? Tá vendo?
Olha a diferença. Adenômero completamente dilatado, luz completamente ampla, certo? Daniel, você conseguiu perceber a diferença? Que eu sei que aquela hora falou que na hora que fosse para a lâmina, você ia ver se você estava entendendo mesmo. Ou se você teria... Sim. Eu percebi a diferença da apócrina e a merócrina. Ficou tranquilo agora. Ficou tranquilo? E o folículo piloso, olha, cortado no plano transversal. Deixa eu ver se aqui tem algum pedacinho de bulbo piloso. Estou tentando ver se eu pego, se tem aqui também no campo, um pedaço de músculo eretor do pelo. Está parecendo que aqui é, deixa eu ver. E aí nós vamos precisar, não é um vaso sanguíneo, tá vendo? Nós vamos precisar de ter essa clareza. Como é que eu vejo músculo mesmo? O que eu tenho para enxergar no músculo? No músculo liso, que é o caso aqui, aquelas células núcleos rombos, né? Romboides. Não tem, ó, o bulbo piloso nessa lâmina. Mas está muito nítida a diferença entre a sudorípara. Ah, tem um pedacinho aqui, ó. Olha, um pedacinho do bulbo piloso, mas que não ficou preservado, tá vendo? Que tem alguma alteração aqui na raiz do pelo. Não ficou preservado. Mas a papila tá aqui e aqui seria a área de raiz do pelo, né? Fernando, Oi. qual foi o epiderme fazendo falta? Como é que é, Daniel? Dá uma olhadinha no epiderme ali, por favor. Eu não entendi o que você falou, repete. Ele tá querendo que dá uma olhadinha na epiderme. O microfone dele tá baixinho, né? Tá baixo. Na epiderme. Deixa eu aumentar. Tá vendo? Isso seria fina, no caso? Pele fina. Olha o tamanho, a espessura da camada córnea, né? Basal. A granulosa aqui, espinhosa nesse lugar aqui, nem tem a camada lúcida e a córnea minúscula. A lúcida é que não dá pra ver na fina, né? Na verdade, nem existe, tá? Não é só que não dá pra ver, ela nem existe. Lotado de capilar aqui, gente, ó. Ok? Dúvida? Ok, obrigado. Eu não achei aqui músculo eretor do pelo, não. Deixa eu ver esse pedacinho aqui, o que tá parecendo que é. Não é não. Quando tem músculo eretor do pelo, vai ser um rosa um pouquinho mais forte. Parecido com isso que tá aparecendo aqui, ó. Só que músculo, né? Ali é conjuntivo. Núcleo rombo. Fernanda, depois você pode mostrar de novo a diferença da apócrina para a merócrina? Aqui, ó. Aqui tá ótimo de ver. Essa é merócrina. Os adenômeros têm pouquíssima luz lá dentro dele, tá vendo? E essas aqui, todas que estão em volta aqui, com esse tamanho de luz gigantesca, é tudo apócrina, tá?
Tem vários modelos aqui. Essas, todas aqui, merócrines. A luz muito reduzida, muito fechadinha, tá? Isso aqui é ducto, né? Sempre o ducto vai aparecer mais coxinho. A gente não vai conseguir na lâmina diferenciar se tá vendo o ducto da apócrina ou o ducto da merócrina, a não ser que visualize uma continuidade, tá, gente? E essa mais à direita aí é sebácea? Essa aí. Pode repetir que eu não ouvi? Sebácea. Aqui tudo sebácea. Show. Obrigada, Fernanda. Vaso sanguíneo, né? Tá? Olha ducto. Camada reticular da derme, olha lá. Conjuntivo denso, desordenado. Certo? Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu coloquei como atividade. Na verdade, o que eu vou colocar, né? Que eu não inseri lá ainda não. Deixa eu abrir. Apareceu? Ainda não. Apareceu. Olha só. Então, eu coloquei assim. Tudo para vocês buscarem a imagem, tá? Que agora nós vamos trabalhar nesse modelo. Eu vou intercalar um pouquinho, mas nesse nós vamos trabalhar assim. Então, eu quero uma imagem histológica que represente o órgão medula óssea e você tem que indicar na imagem pelo menos duas características que garantem essa classificação. Então, você vai puxar a seta e vai me mostrar lá na imagem o que é que garante a identificação daquele campo como órgão medula óssea. Depois, a mesma coisa com o timo. E você vai identificar através de seta pelo menos 3 características visualizadas que garantem a identificação do órgão. Você vai ter que me mostrar três coisas que você está visualizando naquele campo que dá para você falar com certeza que é timo. Pode pôr mais de uma imagem, se quiser, tá? Não tem problema. Às vezes pega a mesma imagem, um menor aumento e um aumento maior para ver um detalhe. Olha a diferença dessa questão para a anterior. Busque uma imagem que represente o linfonodo e indique através do seta características visualizadas, agora de ocorrência exclusiva do órgão, que garante a identificação. Então, não adianta você me falar, por exemplo, que tem cápsula, porque timo também tem cápsula. Eu quero exclusivo aí do linfonodo e aqui do baço, características que garantem a identificação do órgão, tá? Você pode, inclusive, colocar
Que aí o seu estudo fica mais aprimorado ainda. Por exemplo, lá no BASF eu pedi ter 3 características quaisquer. Você coloca as 3 e ainda circula o que é exclusivo dele, né? Que aí você, dentro do seu entendimento, consegue pegar melhor. E eu coloquei duas questões aqui de argumentar. A imagem histológica que representa o órgão pele indica através de setas suas camadas e subcamadas possíveis de serem diferenciadas no maior aumento. Então, aqui eu estou direcionando que eu quero maior aumento, tá? Não deixe de indicar os nomes com setas se existir a presença de anexos. Então, por exemplo, naquela pele glabra que a gente viu lá, que dava para ver todas as camadas e subcamadas, tinha também glândula sudorípara merócrina, né? E aqui buscar imagens histológicas que representem o órgão pele com o máximo de anexos presentes, né? Identificá-los. Só isso. Muito fácil. Dúvida? E aí, gente, então, na próxima segunda-feira, 1h30, que é a nossa aula, vocês não precisam estar com essa atividade pronta, não. Nós vamos trabalhar as lâminas que vocês escolheram dessa atividade. Vocês podem ter só as imagens. Vocês podem não ter colocado as setas ainda. Aí nós vamos discutir. Então, eu vou escolher lá. Estou inventando, tá? Juan, compartilha comigo aí a imagem que você escolheu para a questão 1. Claro que eu vou pedir para quem quiser, né? Não vou ficar pressionando vocês, não, que não é o meu objetivo com isso, não. É claro que só vai ser, como é que a gente fala? Por livre e espontânea pressão, se ninguém quiser, né? Por livre e espontânea pressão, se ninguém quiser por livre e espontânea vontade. Aí eu escolho alguém para me mostrar. Mas é só para a gente ter o material. E aí a gente discute e corrige, vê as dúvidas que existem. Eu vou tentar procurar algumas outras imagens também para trazer meio como se fosse um desafio para vocês, tá? Combinado? E aí depois vocês vão colocar, já com as setas de vocês, esse material dentro do portfólio. Dúvida? Por enquanto tá tranquilo. Viu? Vocês estão estudando? Como é que tá a vida de vocês de estudo? Vocês estão com a matéria em dia? Possível. Estamos tentando, né, Pedro? Muita matéria. É impossível, humanamente impossível. Gente, tá tão apertado assim? Nossa, prof, esse semestre tá surreal, de verdade. Muita coisa. Imuno é muita coisa, bioquímica. A sua tá mais puxada também, não tem pra onde correr. Mas o nosso conteúdo tá bem tranquilo em termos de lentidão que a gente tá indo. Não tá correndo, né? Se você conseguir estudar na semana o que a gente trabalhou naquela semana, não acumula, né, gente? E eu atendi alguns alunos aí da turma de vocês para montar o horário de estudo. A maioria dos alunos está conseguindo, com 2 horários de estudo de 1 hora na semana, manter a minha matéria atualizada. Então, a gente teve uma aula de 1h40 na segunda-feira e uma aula de 1h40 hoje. Com 2 horas, você consegue colocar em dia essa matéria. Agora, não faz 2 horas seguidas. Às vezes você pode fracionar isso em 4 momentos de meia hora, porque aí o rendimento é maior, né? O que vocês precisam tentar fazer é se organizar nos intervalos que vocês têm de tempo livre para encaixar esses horários de estudo das disciplinas, né? Então, por exemplo, na segunda-feira, a aula de vocês vai até 5, estou inventando. Aí você vai fazer um intervalão de 5 a 7, 7h30, às vezes até às 8 horas, para você ter um tempo de descanso de verdade. Aí se você pegar de 8 às 10h30, você consegue estudar 1 hora e pouquinho de 2 matérias.
Então, se vocês se organizarem nesse modelo, vocês conseguem, dentro da semana, cumprir o estudo daquilo que você teve naquela semana. E essa é a melhor estratégia, porque aí o seu final de semana fica livre para você fechar um trabalho, para você rever um conteúdo que você ainda não conseguiu entender, para você assistir uma videoaula de um outro professor daquele assunto, porque isso é muito interessante também, é uma outra visão, né? Para você rever uma memorização, que lá na anatomia tem que decorar. Então, você decorou durante a semana, quanto mais vezes você voltar naquilo ali, mais chance de você memorizar de verdade aquele assunto, né? Então, tentem organizar a vida de vocês, Fernando, mas está tudo atrasado. Mas se você ficar o tempo inteiro estudando o que está atrasado, você nunca entra em dia. Então, organiza para essa semana você estudar o que você está vendo essa semana. Deixa o que está atrasado, está atrasado. Aí, no final de semana, você vai pegando o que está atrasado. Porque se você continuar pegando o que está atrasado e não estudar o dessa semana, você nunca vai conseguir chegar no momento e falar, agora eu estou em dia com a minha matéria. Você vai estar sempre atrasado, né? Então, organizem a vida de vocês para vocês, essa semana, estudarem o que vocês estão trabalhando dentro dessa semana. E vai buscando sempre o que está atrasado, para você completar aquilo ali. E em algum final de semana, vocês vão ter que pegar um final de semana, muitas horas, para tentar colocar isso em dia. Porque a partir do momento que você colocou em dia, sua vida vira outra, gente. Vocês acabam com esse sentimento de que não está dando tempo. Tenta. Tem alguém aí que reuniu comigo, que eu ajudei a montar o horário de estudo, que está conseguindo cumprir e que está sendo positivo, que diminuiu essa questão da ansiedade, dessa angústia, de estar mais organizado aí. Porque, claro que perfeito, gente, é muito difícil de ser. Porque tem dia que a gente não dá conta de estudar, tem dia que a gente está cansado, com dor de cabeça, com enxaqueca, não vai fazer, né? Não pode deixar todos os dias isso sobrepor a demanda aí como que a gente fala? Da obrigação, né? O que mais derruba vocês nessas questões? Prof, mas eu acho assim que essa questão de você ter essa rotina do estudo, tirar esse tempo é necessário, e principalmente você estudar a matéria dada no dia. Mas assim, como a nossa carga de conteúdo é muito alta, assim, por exemplo, você fala, você tira 1 hora para pegar aquele pedaço da aula. Tudo bem, mas assim, dificilmente você consegue sanar, sabe? Aquela aula que você viu naquela 1 hora de estudo. Pelo menos eu sou assim, eu sou mais lenta para estudar mesmo. Então, assim, é muita carga de conteúdo para você sanar nesse intervalo de tempo. Então, normalmente leva 2 horas, 2 horas e meia, sabe? E esse é um dos grandes erros que vocês cometem. Vocês seguem 2 horas e meia, 3 horas estudando a mesma matéria. Quando os alunos têm me procurado, o que eu tenho combinado com eles a primeira coisa que vocês precisam levantar é das disciplinas que eu estou fazendo esse semestre, quais são as que eu estou tendo mais dificuldade? Depois que você consegue perceber quais são as disciplinas que você tem mais dificuldade, você já tem uma noção de quanto tempo você gasta para estudar aquele conteúdo na semana, tá? Então, bioquímica, biologia celular, eu tenho mais dificuldade. Eu preciso de pelo menos 4 horas na minha semana para conseguir estudar a matéria da semana. Se você vai fracionar os horários em 1 hora de estudo, você precisa de 4 horários de estudo de bioquímica, que você nunca vai fazer seguido. Porque se você estudar 3 horas seguidas a mesma matéria, você perdeu tempo. Porque dependendo do aluno, 20 minutos é o que ele consegue concentrar para estudar cada conteúdo. Ele tem que trocar. Ele começa 20 minutos com... E isso é de vocês, eu não consigo falar. A Bárbara pode estudar 1 hora e meia. A Ana Luísa tem que estudar meia hora. A Thaís consegue estudar 1 hora. Eu não consigo, isso são vocês. Vocês é que tem que conseguir perceber qual que é o seu tempo que você está
totalmente concentrado e que você consegue render dentro daquela matéria. E às vezes, para uma matéria, você tem um tempo de concentração e de rendimento diferente da outra. Né? E aí, o que vocês têm que fazer? Quantos horários vagos, livres, vocês têm no dia de vocês durante a semana? Então, segunda-feira, vocês têm aula de 7 às 5, direto. Então, vocês vão ter um tempo de intervalo grande, de 2 a 3 horas, quando você finaliza essa aula, 5 horas. E quando você vai começar a estudar à noite, você vai ter 2 horários de estudo. Então, na segunda-feira, você consegue cumprir 2 horários de estudos de 1h20, porque você consegue concentrar 1h20 naquele conteúdo, estudando a matéria. Claro que no primeiro horário que você for estudar, você pode pegar um conteúdo um pouco mais pesado, mas no segundo não tem sentido você pegar um totalmente pesado, porque você já está cansado do dia inteiro e de um horário de estudo. Então, você pega um conteúdo que para você é mais leve naquele momento. Aí, no outro dia, sua aula começa às 7 horas da manhã, mas ela acaba no meio-dia. Então, você tem a parte da tarde inteira para você fracionar de novo em vários horários de estudo. Vai fazer um intervalo de almoço bom. No meio da tarde para o início da noite, você vai fazer um grande intervalo de novo. Inclusive, é importante que vocês insiram uma atividade física. Ah, mas eu não posso sair de casa. Pula corda na sala. Sobe e desce a escada do seu prédio. Faça alguma atividade física. Isso melhora o aprendizado. Porque melhora a questão cardiorrespiratória, melhora a oxigenação, melhora tudo. Precisa. Como é que está a sua alimentação? Está comendo só pão? Não, não pode. Tem que melhorar. Porque, e o que é aprendizado? Síntese proteica, gente. Para a gente produzir proteína, a gente precisa de quê? De aminoácido. Né? Então, isso tudo tem a ver. Não é só também ficar focado naquilo ali. O meu horário de lazer, eu faço intervalo de 15 em 15 minutos entre os meus horários de estudo. Eu tô sentada aqui, eu continuo sentada, só que eu saio da aula e vou pro Instagram. Você tá descansando? Não. Você não consegue nem levantar da cadeira? Não, então tem que pensar nisso tudo. Tentem montar essa tabela para vocês. Algo real, possível. Eu falo que tem que ser metas realistas. Não adianta nada você definir que não tem aula sexta-feira o dia inteiro, você vai começar a estudar às 7 horas da manhã e vai parar de estudar meia-noite, fazendo intervalo, fazendo horários de estudo de 1 em 1 hora, se você não consegue acordar 6h30 para 7 horas para sentado estudando. Você vai acordar às 11 da manhã, você já bagunçou sua vida inteira, né? Ah, mas hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje eu vou acordar 11 horas da manhã, realmente, a minha sexta-feira livre. Vou dormir de novo e vou perder esses meus horários de estudo. Em algum outro dia, horário e momento, eu tenho que encaixar isso. Como a minha semana está planejada, sobrou quanto? Final de semana. Não tem problema. Mas você fez uma troca. Ao invés de você dormir até 11 horas da manhã no sábado, você dorme na sexta-feira que você está com dor de cabeça. Ah, eu vou tomar um vinho com meu namorado na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite eu tinha que estudar bioquímica e citologia. Lógico que eu vou trocar, né, gente? Óbvio. Vou tomar o vinho. Mas aí eu tenho que encaixar isso aqui em um outro momento. Vai ser sábado à tarde. Ou vai ser domingo de manhã. Porque se você não tiver essa disciplina, bagunça. Porque aí o negócio não ficou real. E sejam flexíveis com vocês. A gente tem que ser flexível com a gente também. Não tem que ser enrijecido, endurecido totalmente, não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado até onde vai a flexibilidade com a gente mesmo, dentro do limite da gente e a partir de onde a gente está procrastinando, ficando com preguiça, deixando de cumprir a tarefa, né? Porque é nosso, é do ser humano, essa autossabotagem. Então, a gente tem que agir com o pé no chão, com a razão. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é muito pior esse sentimento de que a gente está o tempo inteiro correndo atrás e não está dando conta, correndo atrás e não está dando conta. Isso traz uma desestabilização emocional para o estudante. Porque o aprendizado tem que ser prazeroso.
Se você não tiver prazer em estar estudando aquilo ali, dificilmente você vai aprender aquele conteúdo, né? Eu falo muito com os alunos assim, todo mundo tem coisa chata. Todo professor tem um lado chato na vida da gente, é um pezinho na gente. Um é cri-cri, o outro é totalmente intransigente, o outro faz umas gracinhas que a gente não gosta, né? Cada um tem o seu lado chato, negativo. Mas todo mundo tem um lado positivo. Então, busquem encontrar o lado positivo de cada um. E o tanto que aquilo vai ser bom para você. Aquilo vai trazer de coisa positiva para você. E foca nisso, porque fica muito mais leve. Ai, já vem a Fernanda de novo. Não aguento nem olhar para a cara dela mais. Mas pensa no lado positivo de estar aqui, de aprender algo diferente nesse conteúdo específico, porque isso vai ficar um pouco mais leve. E quando a gente trabalha com esse lado mais leve, o aprendizado flui completamente diferente, né? Use estratégias. A gente tem que conseguir dosar a emoção com a razão aí nesse caso, né? Tem muitas dicas de memorização, se na anatomia vocês estão precisando de aprender a memorizar, qualquer site que vocês entrarem aí vai dar essas dicas para vocês, tem um monte de coisa. Eu tenho que decorar a lista. Todo mundo sabe, careca de saber como é que sai do quarto e chega na sala da casa dele, tá? Então você vai linkar. Eu levanto da minha cama, eu chego na porta do meu quarto, aí eu vou pro corredor. Do corredor eu preciso passar num hall, do hall eu chego na sala, mas não é a sala que eu quero ir, eu ainda preciso passar numa antessala para chegar na sala de visita, por exemplo. Eu sei esse caminho e eu quero decorar uma lista dos nervos cranianos, eu tenho que decorar, é a ordem. Linka cada um a esse caminho que você faz. Pô, eu saio da minha casa para chegar na PUC, então eu estou na porta da minha casa, eu entro no elevador, eu desço, aí eu chego na garagem, da garagem eu chego no estacionamento, do estacionamento da universidade eu desço no tal lugar, entro, passo por tal local, linka, faz uma ordem, fica muito mais fácil de decorar. Isso é tudo dica que a gente encontra nesses sites que ajudam a gente a aprender a memorizar as coisas. Então, assim, criem estratégia e mostrem para os professores as dificuldades que vocês estão tendo. Porque cada professor vai conseguir ajudá-los especificamente em dicas de aprendizado daquele conteúdo, né? Então, na minha matéria, quem tem dificuldade de guardar nomes, ou às vezes assim, repete para mim esse nome, tá faltando a leitura antes de vir para a aula. Porque se ele já fez a leitura, já enxergou aquele nome uma vez na vida dele, a hora que ele chega na aula, aquilo não é novidade. Fernanda, mas aí é que não vai dar tempo mesmo. Uai, mas aquele pedaço que você usou para ler é horário de estudo do seu conteúdo. Porque aí, gente, o tempo de aula vira horário de estudo. E vocês não usam o tempo de aula como horário de estudo. Ele é um horário de estudo. Então, se você já se envolveu com aquele conteúdo, vem para a sala de aula já sabendo o que o professor vai falar ali, aquele momento é de aprendizado. Porque vocês ficam com a ideia de que vocês vão copiar tudo e depois vocês vão estudar. Não! Se você já fez uma leitura prévia, você já está solucionando suas dúvidas durante a aula, metade da matéria vocês já aprenderam. Fica faltando só a outra metade. Vocês vão usar no horário do outro de estudo. Você definiu 2 para citologia, para morfologia, um que você está lendo antes e um que você está aprendendo depois. E a aula virou horário de estudo. Então, são esses detalhes que vocês precisam estar atentos, né? Porque o pior sentimento para o aluno que eu enxergo é essa questão do não está dando tempo. Eu estou tendo que escolher o que eu vou estudar. Porque se eu escolho a bioquímica hoje, deixo a citologia ou histologia de fora, em algum outro momento eu vou precisar disso. Eu vou ter que enfiar isso dentro da minha semana, que está mais atolada ainda no quinto período. Certo?
Então, essa programação, ela traz para vocês tranquilidade no decorrer das semanas e traz uma tranquilidade no momento que antecede a prova, que é uma angústia natural que a gente tem. A gente vai ser avaliado. Todo mundo tem que ter essa angústia. Se não tiver, que tá errado, né? Mas fica muito mais leve, muito mais tranquilo. E traz o prazer. Né? Porque vocês não querem formar como médico? Não é o objetivo de vocês? Eu garanto que sim. Querem ser ótimos profissionais, inclusive. Então, tem uma meta a ser cumprida. E para chegar naquilo ali, vocês precisam desenvolver estratégias para esse caminho ser o mais leve possível. De trazer resultado positivo. Né? Ok? Professora, muito Obrigada obrigado pelas palavras, viu? por tentar dar um jeito na minha vida. Organize. Olha só a oportunidade que vocês estão tendo. Vocês estão dentro de casa. A maioria, né? Tem gente que não pode estar dentro de casa, que trabalha, tem outras atividades. Mas nem o tempo de deslocamento, nesse momento, a gente não está usando dele. A gente não está perdendo. Porque se eu tivesse que dar aula em Betim, eu tinha que sair da minha casa. Segunda-feira eu começo a aula às 7 horas da manhã. E dou aula até 20h50 da noite. Em Betim. Eu teria que sair de casa antes de 6 horas e ia chegar em casa só 10h30 da noite. Eu tenho alguns buracos durante o dia. Sim, tenho. Mas eu ia ter que estar lá na PUC. E o meu rendimento não é igual estando aqui, né, gente? Eu não perdi o tempo de deslocamento para ir, não perdi o tempo de deslocamento para voltar. Então, aproveitem dessa oportunidade que a gente está tendo nesse momento, para conseguir estruturar ainda melhor isso tudo aí que vocês estão vivendo. Quem precisar, me chama lá na caixa de entrada, que eu ajudo. Eu estou um pouco apertada esse semestre, mas a gente agenda uma reunião e a gente conversa pelo Teams, sem problemas, tá certo? Mas essa ideia inicial de estruturação é individual, é de cada um. Vocês precisam dar conta de fazer essa parte inicial aí. Às vezes, mudar uma estratégia de estudo, eu estudo escrevendo, eu quero copiar tudo, não vai dar tempo, realmente. Eu preciso mudar a minha estratégia de estudo. E aí, cada um vai adequando aquilo que é mais interessante, tá? Ok? Beleza, prof.